E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem, hoje a gente vai falar um pouco sobre ligações metálicas. Essa é uma revisão do que possivelmente vocês já viram. A primeira parte, a gente tem que entender como que é a estrutura dos metais. Geralmente, os metais eles vão se organizar em formas, de forma a formar retículos, retículos cristalinos. A gente pode ter um metal na forma de um cúbico de corpo centrado, como esse daqui, ou um cúbico de faces centradas, como esse daqui, ou hexagonal compacto, como esse daqui. O que vocês precisam saber aqui é que cada um dessas bolinhas é um átomo do metal. E ele pode se organizar dessas diferentes formas no espaço. Então, o que consiste a ligação metálica? Bem, os átomos de metais eles têm alguns elétrons na camada de valência. Eles podem ter um elétron na camada de valência, eles podem ter dois, eles podem ter três. E geralmente, num metal, esses elétrons eles estão deslocalizados, ou seja, eles não vão ficar paradinhos naquela camada de valência. Então, o que eu tenho no meu, no meu metal é que os elétrons eles vão andar livremente, digamos assim. Então eu vou ter um mar de elétrons em volta dos meus átomos. Então eu vou ter vários cátions, ou seja, átomos de metais positivos, porque eles perderam elétrons, e átomos neutros. E entre esses cátions e esses átomos neutros, eu vou ter esses elétrons transitando livremente, o que a gente vai chamar de mar de elétrons. Literalmente um mar de elétrons que ficam transitando entre a estrutura do metal, certo? E o que é essa propriedade desses elétrons estarem transitando pelo metal, ela vai atribuir ao metal? Bem, a primeira coisa que a gente pode falar é a condutibilidade. Metais eles são excelentes condutores de calor e eletricidade. Por exemplo, na sua casa, você usa, para chegar energia na sua casa, você usa um fio de cobre, que ele conduz muito bem a eletricidade. Outra coisa, para você esquentar uma água, por exemplo, você vai usar uma panela de metal, geralmente alumínio. E por que a gente usa uma panela de metal? Porque ela conduz calor muito fácil, ela tem uma boa condutibilidade de calor. Então ela vai conseguir esquentar sua água muito mais rápido do que outros materiais. A segunda coisa, a gente pode falar de maleabilidade. A maleabilidade é a capacidade de produzir lâminas ou chapas muito finas. E a gente também tem essa propriedade com os metais. Então a gente consegue pegar metais e fazer chapas ou lâminas muito finas. O que tem aqui na foto, por exemplo, é uma lâmina de ouro. Essa laminazinha de ouro ela é muito, 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 muito fininha. De uma maneira que se eu encostar nela, ela já se desfaz, para você ver como que ela é fina. A terceira é a ductibilidade, que seria a capacidade de produzir fios. Então, eu tenho a mesma coisa que foi dito anteriormente, na questão dos fios de energia, que são utilizados para levar energia até a sua casa. Só que, além disso, a gente também vai ter algo que a gente chama de ligas metálicas. Bem, o que são ligas metálicas? Ligas metálicas são materiais com propriedades metálicas que contêm dois ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles deve ser um metal. Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de ligas metálicas e as propriedades que elas possuem. Bem, e o que acontece? Quando eu tenho uma liga metálica, eu posso ter algumas propriedades adicionais ao meu material. Por exemplo, como a diminuição do ponto de fusão. Ou seja, por exemplo, uma liga de metal, que eu posso falar é aquele ferrinho, entre aspas, né, aquele pedacinho de fio que eu tenho dentro do fusível, que geralmente é formado por bismútio, chumbo, cádmio ou outros. Então, esse fusível, quando
você tem uma corrente muito alta no seu aparelho, por exemplo, o filtro de linha, não sei se vocês conhecem, ele serve para você não queimar os seus aparelhos domésticos. Então, quando tem uma corrente muito alta, esse fiozinho esquenta e ele se rompe e não deixa que seu eletrodoméstico ou qualquer aparelho acabe estragando ou queimando. Outra questão é o aumento da dureza. Por exemplo, a gente pode falar do ouro 18K, onde ele tem uma liga metálica de 75% ouro e 25% prata e cobre. Foi o que eu disse antes, uma liga metálica vai ser a junção entre dois metais ou um metal e outro material qualquer. O próximo é o aumento da resistência mecânica. É uma característica interessante que a gente vai ter em ligas metálicas, como por exemplo o aço. O aço ele é basicamente formado de ferro e carbono. Como eu disse anteriormente, a liga metálica é um composto por propriedades metálicas que vai ter no mínimo um metal. No caso aqui a gente tem o ferro e outra substância, que seria o carbono. Então eu tenho o aço que é altamente resistente e é muito utilizado em construção civil, entre outras coisas. No mais é isso. Queria pedir muito obrigado para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários. E também vai ter uma atividadezinha para vocês, um questionário bem facinho, nada demais, sobre o que a gente viu aqui. E é isso. Muito obrigado. Abraço.